Boa noite, Jesus nos abençoe, nos ilumine, continue nos abençoando, vamos lá. Dando continuidade ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro coração. Esses são os últimos itens aí, fechando já o capítulo, item do 18 ao 21, é o que nós vamos falar hoje, que é Deixai vir a mim as criancinhas, que é o título disso aqui, desse capítulo, desse finalzinho aqui. Então, vamos passar logo o primeiro slide aqui. Esse é a bem-aventurança que o Cristo, que Allan Kardec, né, pegou das bem-aventuranças do Cristo para fazer a abertura, o título desse capítulo 7º, né? Bem-aventurado os que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, né? Como a gente sabe, as bem-aventuranças, elas são 9 bem-aventuranças, essa é a 6ª bem-aventurança, né? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, abriu vários capítulos assim, utilizando as bem-aventuranças, né? Que é um código de ética, de bem viver para todos nós, né? Se a gente for olhar ali, não precisa de mais nada, né? Basta esse Sermão do Monte, né, onde está as bem-aventuranças, para a gente ter uma vida plena e feliz. Todo o ensinamento do Cristo está condensado ali no Sermão do Monte e nas bem-aventuranças, né? E aí a gente decidiu analisar um pouco o título do capítulo, né? Bem-aventurados são felizes, né? Bem felizes, né? E tudo mais. Então, felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Vamos fazer uma análise pequena aí, porque que Jesus falou dessa forma, né? E a gente vai ver aí que, primeiro, da pureza, né? A que pureza ele está se referindo a esse coração puro, né? A palavra pureza e puro, você pode dar diversas conotações para ela, né? Mas assim, a gente vai pesquisar no dicionário, é aquilo que não é contaminado, que é limpo, né? Que é isento de impurezas. Então, essa é a pureza, né? Também se fala que é da mulher pura, né, que nunca não teve relações ainda, tem toda essa pureza nesse sentido também da castidade, né? Também fala-se da pureza desse sentido. Mas estamos falando aqui da pureza do coração. Eu gosto muito da pureza quando se trata assim de metal, por exemplo, né? Se a gente comparar o nosso coração como sendo ouro, né? E aí você vai fazer apurar o ouro, né? Quem já viu falar em garimpo, já assistiu algum vídeo aí, sabe como é que faz para apurar o ouro, né? Você coloca ele lá num cadinho lá de amianto, uma substância lá, né, que aguenta alta temperatura, e você vai com o maçarico ali, esquenta aquilo até ele ficar líquido, né? Ou seja, submetido a altíssima temperatura, joga mercúrio, às vezes usa ácido para fazer a apuração, né? Para finalmente, né, você ter o ouro puro livre de todas as impurezas, né? Então, às vezes, para limpar o nosso coração, às vezes nós temos que percorrer um caminho assim também. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente precisa submeter aí a alguns testes, a diversos meios, assim, não muito, vamos dizer, não muito bons, né, de se fazer para que o nosso coração se purifique, né? E aí vem puro o coração, né? Mas por que o coração, né? Por que puro coração e não puro a alma, né? E não puro o espírito, né? Porque Jesus usou a palavra coração, né? E a gente vai ver que historicamente, né, o coração a gente diz que é a sede dos sentimentos, né? Então, historicamente, a gente vê falar assim que uma pessoa que é muito ruim é uma pessoa que não tem coração, né? Uma pessoa boa, uma pessoa bacana, a gente fala, fulano tem um coração muito grande, né? Então, a bravura, a coragem, o amor, então as emoções, elas são situadas no coração. Mas de onde que vem isso? Jesus lá, 2000 anos, já falava isso, né? Tem alguma base nisso? Por que Jesus usou o coração, né? Ele não usou a alma, né? Os que têm pura alma, porque verão a Deus, né? E a gente vai estudar na doutrina espírita, que lá no curso Passe até trouxe aqui, né? Porque cientificamente falando, o coração não é a sede das emoções, né? Não é a sede das emoções. Todas as nossas emoções, elas nascem no nosso cérebro, assim, na ciência materialista, vamos dizer assim, né? No nosso cérebro que nascem os nossos pensamentos, as emoções e tudo mais. Mas acontece que grandes emoções afetam diretamente o coração, né?
Ontem, por exemplo, eu estava passando na sala, porque eu não assisto novela. Mas eu estava passando na sala, minha mulher estava assistindo, né? E aí eu assisti um pedacinho. Tinha um homem lá que ia matar uma mulher. Daí ele pegou o revólver e falou assim, eu vou te matar e tal. E a mulher estava lá sentada no sofá, eu vou te matar, eu te odeio, eu vou te matar porque você fez isso. E com o revólver, apontando naquela ira, naquela raiva. Daqui a pouco ele deu um ataque cardíaco, é ele que morreu. E nem atirou na mulher. Então, a gente vê que muitas pessoas sofrem assim problema do ataque do coração devido a grandes emoções, né? Grandes emoções afetam diretamente o coração. Então, mas a gente vai ver na doutrina espírita, e até trouxe aqui o livro Passe, aproveitando a fala do Rafael, para convidá-los para a nossa escola de estudos espíritas, porque no livro Passe, por exemplo, que a gente terá esse curso aqui, para quem já fez o Noções Básicas da Doutrina Espírita, o nosso lar e vai para o curso Passe, nós temos um capítulo aqui que fala é o capítulo, vamos ver aqui, desse livro aqui, o capítulo 5, ele fala a aura e os centros de força. Então aqui ele vai falar de todos os chakras, né? E a gente vai ver porque que Jesus, já o espírito mais evoluído que passou por aqui, vai fazer referência ao coração. Porque Jesus já sabia, como espírito evoluído que era, que as nossas emoções, as nossas emoções fortes afetam o coração, mas ele já sabia também naquele tempo que junto do coração, bem no centro do peito, nós temos o chakra cardíaco, que é o responsável pelos sentimentos e tudo mais. E aqui a gente vai estudar nesse capítulo 5 aqui do livro Passe, todos os nossos chakras, os centros de força, né? Aí diz aqui, por exemplo, André Luiz, logo após identificamos o centro cardíaco que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio em geral. O centro cardíaco dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Então a gente vai ver que é realmente próximo do coração, né, que está a sede das emoções. Embora seja o cérebro que dá a ordem, né, para secretar lá os hormônios, né, o cortisol, a adrenalina e todos os outros lá, né? Mas o coração é a sede do sentimento, do espírito, né? Das emoções. Então é preciso purificar o nosso coração, né? Não sobressaltarmos, né? Porque verão a Deus. Nós veremos a Deus? Lógico que não, né? Porque Deus não é uma pessoa, né? Não é uma coisa que se possa ver. Mas esse verão a Deus que Jesus está se referindo é que nós alcançaremos um tal nível de perfeição que estaremos em sintonia diretamente com o Pai nos planetas evoluídos, planetas perfeitos, né? Que é como se estivéssemos junto com Deus. Era o que Jesus falava o tempo todo, eu e o Pai somos um, tal a sintonia que era com Deus. Nós dizemos aqui, Jesus era um e Deus era outro, né? Jesus não era Deus na Terra, como dizem alguns. Não, nós da doutrina espírita dizemos que Jesus é o Filho mais perfeito, que Deus colocou aqui na Terra para nos servir de exemplo, né, para nos guiar, para nos ajudar. Então, teremos um tal nível de sintonia com o coração puro, com a divindade, que é como se estivéssemos vendo a Deus, né? E como é que... Mas acontece que desde que fomos criados como espíritos simples e ignorantes, e até o momento de hoje em que estamos aqui nessa sala, fomos, vamos dizer assim, ao invés de fazer a pureza, nós fomos, de certa forma, contaminando, sujando o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso espírito. Fizemos um caminho inverso. Ao usarmos o nosso livre-arbítrio, nós fizemos escolhas erradas que nos trouxeram até aqui, num planeta de expiação e prova, né? Então, eu coloquei esse slide aqui, pureza na criação da criação dos espíritos. Que Allan Kardec, lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, em relação aos espíritos, né? Uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta, né? E a gente vai ver que Deus, ele responde, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Ou seja, criou puro no sentido de ser como um livro aberto, para que ele, usando o seu livre-arbítrio, pudesse, ao longo de suas encarnações, fazendo suas escolhas, né? E seguindo um caminho evolutivo ou não, né? Que Deus não escolheu ninguém que tivesse tendencialmente que escolher só para o bem ou tendencialmente só para o mal. Deus nos colocou simples e ignorantes, ou seja, puros, num certo sentido, e nos deixou para fazer a caminhada, como sugere o slide ali, né? Simples e ignorante. Podendo receber influências externas, tanto do bem quanto do mal, dependendo da escolha que fizéssemos.
E se estamos aqui hoje, na Casa Espírita Manuel Filomenos, todos nós, é porque certamente não fizemos boas escolhas, desde que nascemos lá simples e ignorantes até agora. Não fizemos boas escolhas. E por isso estamos aqui, para purificar esse nosso coração, essa nossa alma, que foi contaminada, que foi sujada ao longo da nossa caminhada, podemos dizer assim, né? Mas continuando lá, né? A fim de esclarecer, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si e de Deus. Né? Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Alguns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então, dizendo que são as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui, que tivemos essa pureza, né? Só que essa essência de Deus, essa pureza, ainda está, todos nós temos ainda essencialmente no nosso ser, essa pureza com a qual Deus nos criou. Só que em volta dela, ao longo das encarnações, nós estamos juntando algumas sujeiras, vamos dizer assim, algumas impurezas. E é preciso que nós nos purifiquemos ao longo da nossa caminhada, dessa jornada aí, para que a gente atinja, né, essa perfeição, essa felicidade destinada aos espíritos, né, puros, né, que um dia todos nós chegaremos lá. Então, fomos criados puros de uma certa maneira, né, como dizemos, e aí é que vem entrando especificamente nesses itens 18 a 21 aqui, que a gente vai ver lá que o Espírito João Evangelista dá uma comunicação, isso é já a parte final, que o Evangelho é assim, né? Primeiro Kardec analisa por intuição dos Espíritos as passagens evangélicas e depois vem as comunicações, que são as instruções dos Espíritos. Então essa comunicação aí desse Espírito, João Evangelista, diz assim logo no começo lá, disse o Cristo, deixem que as criancinhas venham a mim, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, em processos de educação. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Quem são esses? Nós todos. De certa forma, sempre fraquejamos. Por mais que tenhamos a determinação de fazer a coisa certa, a gente não consegue manter essa determinação 24 horas, e a gente acaba aqui e acolá, por invigilância nossa, tomando decisões erradas, fazendo coisa errada aqui e acolá, e sempre trazendo impureza para o nosso espírito, né, para o nosso coração. Então, ele está dizendo ali que não era especificamente, é uma interpretação de João Evangelista, né? Logo no início a gente vai ver lá que é com relação à pureza da criança, né, daquela simplicidade, de não ter malícia, de não ter discriminação, por ser pura, né? Então devemos buscar esse estado para vermos a Deus, para atingirmos a perfeição. E ele diz que nós somos crianças espirituais nesse sentido. Por quê? Porque fizemos coisas erradas, então nós estamos aqui hoje viciosos, escravizados, fracos, né, sofrendo, é porque fizemos escolhas erradas. Então, espiritualmente, nós nos assemelhamos a crianças ainda na caminhada. Então, precisamos buscar, então, ao Cristo, buscar uma forma, uma maneira de limpar essa sujeira, essas impurezas, né, durante a nossa caminhada. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como efetivamente a gente vai se livrar dessas coisas que não queríamos que estivesse conosco, mas por invigilância nossa, por ignorância, né? A gente muitas vezes erramos por ignorância, por fazermos escolha errada, não porque a gente é mau efetivamente, mas por ignorarmos, por termos um desconhecimento do que seria bom e do que é ruim. Então, por ignorância, a gente fez decisões, tomou caminhos errados, fizemos escolhas erradas, e hoje estamos aqui para aprender, para ouvir sobre esse chamamento do Cristo para nós. Então, todos aqueles que estão sofrendo, que estão passando dificuldade, o Cristo vai dizer lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a ser por mim, senão ser por mim.
Então, essa é a mensagem que o Cristo está. É isso que Ele está nos pedindo, Ele está nos chamando, né, para que nós abandonemos essas nossas atitudes, esse nosso jeito de ser, e passemos a ser uma pessoa diferenciada, renovada, a seguir o teu evangelho de amor e luz. Eu sou o caminho. Quando Allan Kardec, no livro dos Espíritos também, na pergunta lá, vamos aqui. Eu grifei essa pergunta na 122. Ele pergunta assim para os espíritos: como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe nele um princípio, uma tendência para qualquer um desincline, um para o outro? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente de sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, mas nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. E ele diz assim: é grande a figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação e outros resistiram. A gente vai ver, estudando a doutrina espírita, na escola de estudos espírita, que Jesus foi um espírito que teve uma evolução retilínea. Ele nunca, em nenhum momento, ele tomou uma decisão errada. E ele já era um espírito perfeito antes da formação do planeta Terra. Então, antes da Terra ser formada, o Cristo já havia alcançado a perfeição, no sentido de estar em sintonia perfeita com Deus. Já era um espírito crístico, vamos dizer assim. E então, por essa nossa queda que aconteceu em algum momento, né, nós caímos e ficamos puros e seguimos a nossa caminhada evolutiva. E o Cristo vem, desde há 2000 anos, esteve na Terra, por misericórdia dele próprio, para nos deixar essa mensagem, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Allan Kardec pergunta também qual que é o modelo mais perfeito que foi deixado na Terra para nós seguirmos. E os Espíritos respondem: Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Então, nós vamos deduzir de tudo isso que para nós purificarmos o nosso coração, nós temos que fazer um esforço para seguir a doutrina de Jesus, o que Ele ensinou no seu Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vida do Cristo, narrada também na Bíblia, pelos 4 evangelistas, a gente pode também ler, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita sendo um consolador prometido, vem nos esclarecer, vem nos dar mais detalhamento sobre o significado e o sentido das parábolas, trazendo para uma linguagem mais fácil para que a gente possa compreender e assimilar, né? Então, ele é o caminho, é pelo caminho do Evangelho que nós devemos seguir, que nós devemos caminhar, né? É a verdade que vai nos levar. Qual verdade que é essa? A verdade da doutrina espírita? Não, não é a verdade da doutrina espírita, não é a verdade da Igreja Católica, não é a verdade dos evangélicos. É a verdade que nós vamos encontrar dentro de cada um de nós, porque já que temos a essência divina, à medida que vamos nos purificando, nós vamos nos aproximando da divindade, vamos passar a entender, vamos tomar conhecimento da verdade e a compreensão da palavra do Cristo, a compreensão dos seus ensinamentos, e essa compreensão vai abrindo o nosso campo para entender coisas cada vez mais complexas, e a gente começa a entender a verdade. Então não é apanágio da doutrina espírita falar que a verdade está somente aqui. De nenhuma religião, na verdade, porque quando a gente começa a se purificar, as coisas começam, os mistérios, entre aspas, começam a ser esclarecidos para cada um de nós. Mas nós, que somos espíritas, e a doutrina espírita sendo o consolador prometido, a terceira revelação, nós entendemos que é mais fácil nós atingirmos esse estado de pureza, de perfeição com a doutrina espírita, porque ela traz de uma forma mais didática, mais clara, os ensinamentos de Jesus, né? E como é que a gente faz isso efetivamente? Como é que a gente busca essa verdade? Qual é o esforço que eu devo fazer para não sucumbir às tentações, às coisas que me chamam para o lado errado? Como é que é feito isso, né? Então a doutrina diz aqui que a gente tem aqui o tripé do trabalho, do estudo e da mediunidade. Então a gente faz o convite
para que, se somos tentados, se temos dificuldades em resolver uma coisa ou outra, da qual estamos sempre caindo, errando mesmo sem querer, o convite para frequentar uma casa como essa, para frequentar o estudo de sábado à noite, e aí começam as fichas a cair, né, como dizem, não tem mais ficha, né, e a gente começa a entender, e a doutrina espírita não nos impõe nada, e naturalmente a gente começa a abandonar certos comportamentos, que embora sejam lícitos aos olhos do mundo, pela lei do mundo, a nossa consciência começa a ficar mais purificada e a gente começa a sintonizar com as coisas cada vez mais do bem e deixar naturalmente de fazer certas coisas que nós fazíamos antes e nem achávamos que era errado e deixamos de fazer essas coisas naturalmente, sem ninguém nos dizer que pode isso, não pode aquilo, pode vestir assim, não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode frequentar determinado lugar. Aqui não tem isso. A pessoa vai se esclarecendo e naturalmente ela vai abandonando certas atitudes, certas coisas que fazia, certos comportamentos, e naturalmente ela vai entendendo. Então o convite para estudar mais profundamente a doutrina espírita numa casa como essa é para esse sentido, para a gente se melhorar, para a nossa vida melhorar, e melhora de fato, né? Embora a gente diz aqui, o objetivo da doutrina espírita não seja especificamente melhorar a nossa vida materialmente, assim, de uma certa maneira, porque o que tivermos que passar aqui na Terra, devemos passar de forma resignada, mas a gente observa muitas pessoas que começam a frequentar a doutrina que suas vidas melhoram em casa, no relacionamento com a família, melhora no trabalho, melhora em muitos aspectos, melhora até profissionalmente, financeiramente também. Como eu disse, embora não seja esse o objetivo, a gente não está dizendo aqui se você aceitar Cristo, você vai conseguir carro, casa, empresa, não é esse. Mas muitas pessoas melhoram bastante de vida. E interessante que a gente transformando, conseguindo coisas materiais, a doutrina vem sempre nos puxando a orelha, para falando que tudo é um empréstimo, que tudo é de Deus e que a Deus deve ser devolvido, que ao partirmos daqui não levaremos nada. Então a doutrina vai sempre nos dando essa informação o tempo todo. E aí é natural que a gente, ao adquirir as coisas, não fique tão apegado, ou pelo menos a gente tenha esse entendimento que não se apegue tanto às coisas materiais. Então a pessoa, com excesso, com a sobra, ela ajuda um companheiro, ela ajuda na casa espírita, ela consegue fazer mais caridade. Com o quê? Com essa bênção que Deus deu para que ela tivesse um pouco mais de recurso na sua vida. Ela começa a entender e naturalmente praticar a caridade, sem falar nada para ninguém, sem anunciar em alto-falantes, sem colocar nas redes sociais que está doando dinheiro ou dando alguma coisa, porque não tem necessidade. A gente aprende isso na doutrina também. Então, naturalmente, a vida vai melhorando e a gente fica feliz por poder ajudar outras pessoas, tanto materialmente também como com um conselho, com ajuda, com o que a gente puder, que a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente encontra uma pessoa em sofrimento, você leva uma palavra de conforto, já ajudou. Então, isso dá uma satisfação, isso dá satisfação íntima, isso deixa a gente melhor, dá plenitude de vida, dá sentido para a vida. E a gente vai ver que muitas pessoas que estão em depressão, que estão com tristeza muito profunda e tudo mais, e até doentes mesmo, é porque perderam o sentido da vida, não sabem o porquê da existência, não sabem por que estão aqui, não sabem o que estão fazendo na Terra. Né? E quando a gente se envolve com a doutrina espírita, ou com outra doutrina que tem o dom de ter a filantropia, ou a caridade, ou a ajuda ao semelhante, como principal atitude da casa, da religião, a pessoa começa a se melhorar. Né? A gente vai ver que sempre ajudar o semelhante, estancar a dor do outro, é o melhor remédio para a nossa própria dor. Né? E o Cristo diz isso em muitas passagens o tempo todo, né? A parábola do bom samaritano, está lá no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, que diz isso de uma forma assim, muito evidente, né? Quando o homem abandonou a sua vida, os seus compromissos para cuidar do outro, que ele não conhecia, não sabia quem era. Então, o dia que nós estivermos no nível do bom samaritano, a gente vai abdicar de nossas coisas, dos nossos interesses, para cuidar do interesse do outro. E aí sim, a vida começa a fazer sentido. Você começa a perceber, nós começamos a perceber, que nós fazemos a diferença no mundo, que nós estamos efetivamente cumprindo com o nosso papel no mundo, que é o quê?
evoluirmos e contribuirmos para a evolução do planeta, para melhorar o planeta. Então, uma obra como essa aqui, a gente na nossa simplicidade, fazendo as coisas devagarzinho, conforme o que a gente consegue, mas a gente tem uma certeza, se não estamos transformando a realidade desse bairro aqui, vamos transformar ainda. Né? Um jovem, uma criança daqui, que toma um caminho diferenciado, que vem para cá, que dá um novo rumo na vida, que talvez não teria se frequentasse aqui, já estamos transformando o mundo. Transformando as pessoas, o entorno de onde a gente está, é que o mundo vai ficar melhor. Então a gente começa a entender, a fazer parte da obra divina, que nós entendemos que estamos ajudando a transformar o mundo. Ao dar um prato de sopa, ao cuidar de uma criança, ao evangelizar uma mãe, ao visitar uma casa, ao entregar uma cesta de alimentos, a mitigar a dor do outro de alguma forma. Nós estamos efetivamente transformando o mundo. Então não é preciso fazer revolução, não é preciso pegar em armas, não é preciso tacar pedra em ninguém. Né? A nossa trincheira de luta é a trincheira da doutrina espírita. O Brasil vai mudar, o mundo vai mudar. E nós faremos isso assim, trabalhando como formiguinhas, fazendo um trabalho com uma mãe, com uma criança, aqui e acolá, ajudando. E daqui a algum tempo, quando menos esperarmos, o mundo estará transformado. Porque muitas pessoas passaram a ter essa atitude no mundo todo. E aí o mundo será um mundo melhor. Já teremos saído da situação de expiação e provas e teremos chegado ao planeta de regeneração, que é a próxima etapa de evolução do nosso planeta. Né? Então, sigamos então o nosso mestre amado Jesus, o modelo e guia da humanidade, sigamos o seu evangelho de luz e amor, purifiquemos o nosso coração, à moda das crianças, vamos dizer assim, e um dia chegaremos lá. Tá bom? É isso, muito obrigado. Vamos fazer a nossa oração. De olhos fechados, imaginando a figura do nosso mestre amado Jesus. Mestre amado Jesus, mestre de bondade e amor, Mãe Maria Santíssima, obrigado, Senhor, por essa noite de hoje. Obrigado, Pai amado, por essa casa que nos acolhe, que nos ensina, que nos orienta, por essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos ajuda. Obrigado, Senhor, por estar na terra e ter a oportunidade de estar aqui. Que a sua luz e o seu amor, Senhor, possa também abençoar todos os nossos familiares, aqueles que deixamos em casa para estar aqui. Que cada lar representado aqui hoje, Senhor, possa ser levado à harmonia, à paz, à luz, à compreensão. Que cada um dos lares aqui representados leva-nos de volta ao nosso lar em segurança e em tranquilidade, Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa vida. Fica conosco, Jesus querido, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja.